Se o servidor for indiciado no âmbito da lei de lavagem de capitais, terá o seu afastamento automático ou não? Vamos deixar essa questão aqui uma interrogação, beleza? Vou analisar a próxima. Letra D. Na hipótese em que o delegado de polícia, ao término das investigações levadas a efeito no bojo de um inquérito policial, conclui que o crime praticado pelo investigado está prescrito, o crime está prescrito, admite-se que dita autoridade policial promova o arquivamento daquele inquérito em razão da existência de causa extintiva de punibilidade. A gente viu, não foi, que a morte do agente é uma causa extintiva de punibilidade. Mas o delegado de polícia não pode o delegado de polícia arquivar autos de inquérito policial. Então, o delegado de polícia não pode arquivar autos do inquérito policial. O que é que o delegado de polícia faz? Diante da situação que o sujeito morreu e é causa extintiva de punibilidade, ou qualquer outra causa extintiva de punibilidade, ele vai relatar o inquérito e vai remeter aquele inquérito policial ao Ministério Público, né? E a gente já discutiu essa questão de remeter ao MP ou remeter ao juiz, né? Informando lá de que deixou de indiciar o sujeito, de que, no caso concreto, está presente uma causa extintiva de punibilidade e representar pelo arquivamento. Ele não pode arquivar. Tranquilo? Por isso essa questão está falsa. Letra E diz: qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência da infração em que cabe a ação pública poderá, apenas por escrito, comunicá-la à autoridade policial e esta, verificada a procedência das informações, mandará instaurar inquérito. Beleza? Não é apenas por escrito. Beleza, pessoal? Provavelmente a nossa alternativa aqui, ó, é a letra C. Isso aqui, essa é uma jurisprudência recente. Ali tu acha que pode vir cobrando muita jurisprudência na nossa prova de agente, escrivão, de amanhã. Pessoal, depois lá daquela prova do Ceará, né? Da PC do Ceará, investigador lá da PC do Ceará, que a CESP veio pesado com jurisprudência, principalmente em leitura de súmula, é possível que seja uma tendência, né, da CESP começar a cobrar mais jurisprudência nas provas de delta, mais do que salva mesmo é a letra da lei, beleza? Por isso que eu fiz um misto. Tanto coloquei questões que a gente resolveria com a letra da lei e sabendo o instituto jurídico, né, sabendo o contexto onde se encontra o instituto jurídico e um pouco de jurisprudência também, para que a gente não seja surpreendido lá na hora da prova, beleza? Aqui, essa questão do afastamento provisório, até ano passado, o sujeito fosse indiciado num crime, no contexto do crime de lavagem de capitais, da Lei 9613 de 98, ele era automaticamente afastado do cargo. O STF veio trazer essa decisão de que seria inconstitucional fazer esse afastamento automático. Beleza? Eu botei o julgado aqui na resposta. Então, a letra A está errada, ó, realmente, como a gente havia falado, e, conforme se depreende do artigo 5º do CPP, apenas nos crimes de ação penal pública incondicionada é que o delegado poderá instaurar inquérito de ofício, beleza? Na ação pública incondicionada. Nos crimes de ação penal privada, por sua vez, a instauração ocorrerá a requerimento do ofendido, como a gente havia comentado, requerimento do ofendido, ou de que tenha qualidade para representar. Quem é as pessoas que têm qualidade para representar? O CAD, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, beleza? Cônjuge, ascendente, descendente ou irmão.
poderá, no caso da morte do ofendido, o representar ele, né, na qualidade de cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. À luz do preconizado no parágrafo 4º do referido dispositivo, saliente que nos delitos de ação pública condicionada à representação, o inquérito policial não poderá ser instaurado sem que o ofendido ou que tenha representando ou que quem o represente oferte a representação conforme o parágrafo 5º, beleza? Tá aí a justificativa da letra A. A letra B vem trazer o seguinte: enquanto inexiste hierarquia entre promotores e delegados, como a gente viu, o artigo 129 da Constituição traz essa ideia de que o Ministério Público vai fazer o controle externo da atividade policial. Perdão. Apesar de fazer esse controle externo da atividade policial, não existe essa hierarquia entre delegados e promotores, tranquilo? Por força do princípio da obrigatoriedade, deverão instaurar inquérito requisitados pelo Ministério Público. Ou seja, todos os inquéritos que o Ministério Público requisita a instauração, né, muitas vezes a vítima de algum crime ou algum interessado já procura o Ministério Público e noticia o crime ao Ministério Público, e o Ministério Público ainda não tendo elemento suficiente para fazer essa denúncia, pode ser que o Ministério Público requisite que o delegado de polícia instaure o inquérito. Todavia, caso se trate de uma requisição manifestamente ilegal, como eu havia dito, manifestamente ilegal, ou para investigar um crime prescrito, conduta típica, caberá à autoridade policial, motivadamente, abster-se de instaurar um inquérito, comunicando tal decisão ao órgão ministerial requisitante. Beleza? Então, no caso concreto, o delegado percebeu que não era caso de se instaurar inquérito, ou que a ordem era manifestamente legal, ele pode reduzir os seus motivos a termos e aí encaminhar ao órgão ministerial que requisitou. Beleza? Ô, professor, só uma conduta atípica. Sim, a conduta típica. Vamos supor que o Ministério Público ele determine ao delegado que está o inquérito porque o sujeito sei lá, tomou água na rua. Isso não é crime, né, pô? A gente sabe, todo mundo sabe que isso não é crime. É uma requisição teratológica, né? Conduta típica. Tomar banho de chuva, tomar água no meio da rua. Essas questões teratológicas, o delegado de polícia ele não é obrigado a estar inquérito. Ele vai dizer, vai fundamentar a sua decisão dizendo que aquela conduta não é uma conduta que está tipificada no ordenamento como crime e, diante desse fato, entende por não instaurar aquele inquérito e remete lá ao Ministério Público. Beleza? Beleza. Letra C, né? Vamos lá. A justificativa da letra C, que é justamente a questão correta. Que foi o que eu trouxe aqui para os senhores, é justamente a decisão do STF, como eu havia dito, a decisão do STF, que veio dizer o seguinte, em caso de indiciamento de servidor público, este será afastado sem prejuízo da remuneração e demais direitos previstos em lei, até que o juiz competente autorize essa decisão fundamentada do seu retorno. Beleza? O afastamento do servidor somente se justifica quando ficar demonstrado nos autos que existe risco caso ele continue no desempenho de suas funções. Tranquilo? Ou seja, o juiz vai ter que fundamentar porque ele deve estar sendo afastado. Beleza? Então, como eu falei, a decisão do ano já retrasado, eu falei ano passado, achando que a gente ainda está em 2021, mas ano retrasado, novembro de 2020, mas que teve uma repercussão muito grande, porque a doutrina já criticava esse artigo, dizendo que não seria necessário, seria inconstitucional essa ideia aqui, do artigo 17D, do afastamento automático. Então, como era antes,
até esse informativo aqui. Se o sujeito fosse indiciado no âmbito da lei de lavagem de capitais, de pronto já era afastado do cargo. Beleza? Com a decisão, precisa de uma análise concreta, ó, que fundamente um risco caso ele continue no desempenho da função. Ou seja, precisa ser fundamentado. Beleza? Letra D. De acordo com o artigo 17, a justificativa da letra D, a autoridade policial não poderá arquivar o inquérito, mesmo que presente manifesta causa de extinção da punibilidade. Como a gente falou, o delegado nunca arquiva inquérito policial. Vou repetir de novo. Isso cai direto, prova do delegado, de juiz, de promotor. Nunca delegado vai arquivar inquérito. Beleza? A alternativa, vamos para a alternativa A, a justificativa. Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência da infração penal e que cabe ação pública poderá verbalmente ou por escrito comunicar à autoridade policial. Ou seja, não precisa ser como a questão dizia que teria que ser por escrito, pode ser verbalmente, comunicar à autoridade policial e verificada a procedência da informação, a VPI, esta instaurará o inquérito. Tranquilo? Alternativa C. Vamos para a próxima questão. Inciso 1 vai dizer: faz coisa julgada nocível a sentença penal que reconhecer a existência de causa justificante. Cuidado com essa expressão, causa justificante, causas exculpantes. Causas justificantes, aqui a gente tem a legítima defesa, a gente tem o estrito cumprimento do dever legal, a gente tem o exercício regular de direito e a gente tem o estado de necessidade. São causas justificantes, que são excludentes de ilicitude, tranquilo? Ou de antijuridicidade. Então, aqui, ó, essa questão aqui, ó, é verdadeira. Por quê? Essa é a previsão do pacote de crime que trouxe essa ideia no ordenamento jurídico de que faz coisa julgada nociva a sentença penal que reconhecer a existência da causa justificante. Beleza? Então, se foi causa justificante, uma causa de uma legítima defesa, um estrito cumprimento do dever legal, aquilo que foi motivo lá da absolvição, com base numa causa de estrito cumprimento do dever legal, num exercício regular de direito e numa legítima defesa, vai fazer repercussão lá no cível. Tranquilo? Apesar das instâncias serem independentes. Beleza? O 2. Concedido o perdão mediante declaração expressa nos autos, o querelado será intimado a dizer, dentro de 2 dias, se aceita, devendo ao mesmo tempo ser cientificado de que seu silêncio importará a aceitação. O que quer dizer isso? Ó, nas ações penais privadas, a vítima, ela, concedido o perdão ao autor, o autor tem 3 dias para dizer se aceita o perdão ou não. Cuidado, esse perdão aqui não é o perdão judicial lá do artigo 107 como causa extintiva de punibilidade, não. Isso aqui é o perdão que foi concedido pela vítima no crime de ação privada, e esse perdão ele só vai trazer a ideia da causa extintiva de punibilidade se o autor aceitar. Ou seja, para ser aquela causa extintiva de punibilidade, ou seja, para ser causa extintiva de punibilidade lá do 107, é preciso que a vítima, que o autor do crime na ação penal privada, ele aceite esse perdão. Se ele quiser brigar e dizer, não, eu quero provar minha inocência na instrução, ele vai seguir até a instrução. Ele aceita ou não? Tranquilo?
Então, esse perdão aqui, para ser causa extintiva de punibilidade, lá do 107, é preciso que o autor aceite. Então, essa aceitação, ele tem que dizer em 3 dias, não é em 2 dias, como traz aí a questão. Tranquilo? Fica atento nesse prazo, que ele geralmente ele é muito recorrente. Por isso que essa alternativa está falsa. Então, ele tem 3 dias. Se ele não fala nada, importará em aceitação. E é como se ele tivesse aceito, aí extinga a punibilidade lá com base no artigo 107. Firmou? Vamos para o 3? Vamos para o 3. Não sendo caso de arquivamento e tendo investigado confessado formal e circunstancialmente a prática da infração sem violência ou grave ameaça à pessoa, com pena mínima igual ou inferior a 4 anos. Olha só. Pena mínima ou igual ou inferior a 4 anos. A gente falou aqui sobre essa ideia aqui do acordo de não persecução penal. Acordo de não persecução penal. Aí, tu acha possível que caia o acordo de persecução penal? Vem caindo muito. Então, é muito provável que apareça lá na prova, acordo de persecução penal. Pega nossos e-books lá, né? E quiser dar uma lidazinha, é importante dar uma lida nesse acordo de persecução penal. Porque o acordo de persecução penal, ele não fala em igual, não. Ele fala inferior a 4 anos, tranquilo? Por isso que essa questão aqui também está falsa. O Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, é inferior a 4 anos, não tem esse igual. Tudo quando tem esses prazos, fica atento quando a questão ela traz, ela vem dizer que é igual, vem dizer que é somente. Então a gente fica atento porque essa nomenclaturazinha assim, a CESP adora colocar esses detalhezinhos que deixa a questão toda falsa, ou seja, a questão está linda, né? Ele precisa ter confessado formalmente, não pode ter crime com violência ou grave ameaça à pessoa. Se for um crime com violência ou grave ameaça à pessoa, não pode ser concedida essa persecução penal. Se for caso de transação penal, de suspensão condicional do processo, não pode ser concedido esse acordo de persecução penal. Se for crime que envolva violência doméstica ou familiar contra a mulher, não pode ser concedido esse acordo de persecução penal. Se o sujeito ele tem conduta reiterada, né? Tem reiteração criminosa, também não pode ser concedido o acordo de persecução penal, beleza? É bom ficar atento ao acordo de persecução penal, porque pode ser que ele venha ser cobrado, beleza? 4. Não é possível acordo de persecução penal nos crimes no âmbito da violência doméstica familiar. Acabei de falar isso agora, praticado contra a mulher por razões de condições de sexo em favor do agressor. Tranquilo? Não é possível ficar, por isso que essa está certa. Então, pelo nosso gabarito aqui, a alternativa certa é a 1 e a 4, beleza? Então, a 1 e a 4 seria a alternativa B. Vamos ler aqui, vamos rememorar as alternativas por alternativa, né? Pronto, a 1 realmente estava correta e, de fato, o gabarito é a alternativa B. O artigo 65 vai dizer, ó, literalidade do artigo. Faz coisa julgada nocível a sentença penal que reconhecer sido praticada em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal e no exercício regular de direito. Isto é, sob o palio de um excludente de ilicitude, como eu falei, ou de antijuridicidade, excludente de justificantes, que tem esse sinônimo de excludente de ilicitude e excludente de antijuridicidade, ou seja, causa justificante. Para decorar, exculpante é causa excludente de culpabilidade, beleza? Que a gente vai ver quais são essas causas excludentes de culpabilidade. A gente tem aqui, ó, a imputabilidade, né? Que é a inimputabilidade, que exclui a culpabilidade. A gente tem a inimputabilidade, a gente tem a inexigibilidade de conduta diversa. A gente tem a